Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a nossa irmã pela prece que nós recebemos tanto hoje nessa abertura. E vocês já viram a resposta de uma pergunta já, com o acidente que aconteceu do slide. Falar sobre reconhecimento e transformação da culpa à reparação pode ser um assunto bastante delicado para muitos de nós, em vista que carregamos culpas, às vezes conscientes ou inconscientes, e levando-nos, às vezes, às aflições, às baixas autoestimas. Então, o objetivo de hoje à noite é que, através da doutrina espírita, nós vamos receber um convite para nos libertarmos da culpa. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso a doutrina nos auxilia. Com isso, ela nos convida a podermos nos libertar da culpa. Então, antes de começarmos a falar de todo esse processo de transformação, de reparação, é necessário lembrarmos que todos nós somos espíritos imortais, temporariamente habitando neste corpo. Nós fomos todos criados simples e ignorantes no sentido de sem conhecimento, e que através da nossa trajetória reencarnatória, de uma vida depois da outra, nós vamos burilando, vamos seguindo essa lei do progresso. Então, partindo deste ponto, nós iremos, então, analisar como será possível nos livrarmos da culpa. Peraí. Estão me acompanhando? Alguém pode me ajudar com a luz, por favor? Mas também. Ok. That's okay. I can do here, I guess. Realmente não dá para compreender como um computador absolutamente novo esteja dando problemas, né? Mas a energia de vocês é maravilhosa, por isso que interfere no magnetismo. Realmente tem a ver. Passando assim. Tá bom. Ótimo. I'm sorry. Tudo bem. Joana de Ângeles nos lembra: o Senhor da vida não é insensível cobrador de crimes, mas Pai generoso que sempre oferece nova oportunidade a fim de que seu filho se reabilite e seja feliz. Durante muitas encarnações, nós trouxemos conosco a ideia de culpa e punição, de um Deus que condena. Porém, hoje, com a doutrina espírita, os espíritos vêm nos dizer que Deus é justo, que Deus é bondade, e que a nós deveremos assumir uma outra posição. Em vez da culpa, assumimos a responsabilidade diante dos erros que cometemos. Para que todos nós possamos nos reabilitar e sermos felizes. Porque lembrem-se, irmãos, que o destino final de todos nós é a felicidade absoluta. Então, durante vários processos reencarnatórios que nós vamos burilando, aprendendo um pouco mais a trabalhar o amor, a sabedoria, às vezes nós tropeçamos. Não, muitas vezes, esses erros nós cometemos pelo desejo de errar. Ao invés, se nós tivermos envolvido, né, no sentimento de raiva, de vingança, de revolta, realmente nós estamos cometendo esse erro com esse objetivo. Mas muitos de nós aqui que erramos, nós não temos
essa vontade de errar. É de acordo com a nossa mentalidade, com o que nós acreditamos, nós estamos tentando fazer o melhor, porém nós perdemos o alvo. Então, o erro, o pecado, que, aliás, Joana de Ângeles nos sugere que tiremos do nosso vocabulário primitivo a palavra culpa e a palavra pecado e substituamos ela por responsabilidade. Hoje, depois de 2017 anos que Jesus veio à Terra, encontramos-nos maduros o suficiente para nos responsabilizarmos dos nossos atos. Igual uma criança, quando ela é pequena, o que nós fazemos? Por favor, né? Não faça assim, não tire isso do lugar. E à medida que ele vai amadurecendo, nós, pai, instrutores, temos o dever de ensiná-los a voltar, o que tirou do lugar, a voltar para o lugar. Porque é isso que Deus, na sua justiça, nos ensina. Não é que ninguém vai estar lá de cima nos condenando, mas se eu desalinhei, se eu tirei alguém do caminho, que eu possa redirecioná-la. Então, aqui, desculpa, tem que ainda apertar aqui. No livro Céu e Inferno, nos diz que existem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, gostaria de trazer a atenção aqui que, quando dizemos apagar, porque muitas vezes percebemos que dizemos, eu tenho que pagar porque eu cometi isso, que traz nos refere a uma metáfora financeira. É só para podermos entender. Porém, apagar os traços e as consequências é assumirmos a responsabilidade da falta que nós causamos no outro, em nós e na sociedade e saber lidar com as consequências. Então, nós temos que ter consciência que o erro que eu faço, ele não está atingindo só o outro. Ou vai estar atingindo o próximo, a mim mesmo e a sociedade em volta. Espera aí. Muitos de nós, às vezes, acreditamos, né, que naquela coisa desculpa, falando em inglês. Olho por olho, dente por dente. Então, se eu bebi durante 30 anos, próxima vida, eu vou ter que sofrer 30 anos com problema no fígado. Não. Deus é misericordioso. Ele nos dá a oportunidade de reabilitarmos. Não quer dizer que não vamos nos responsabilizar pelas consequências dos atos que nós fizemos, que nós cometemos. Tem um caso de um doutor aqui nos Estados Unidos, ele já desencarnou. O nome dele é Bernardo Enerdson. Ele foi chefe de uma das maiores clínicas de aborto nos Estados Unidos. Ele chefiava um grupo que chegou a cometer mais de 60 mil abortos. Imagine se a gente, com essa ideia que eu faço isso, pago desse jeito, e assim, a lei de Deus é desse jeito. Imagina uma pessoa ter que passar 60 mil vezes pelo aborto. E não é assim que funciona. Esse nosso irmão, quando ele descobriu através da ultrassonografia, a fetologia, então quer dizer que o feto tem vida, ele ficou de uma forma tão chocado que ele começou uma campanha contra o aborto. Então, até aquele momento, ele cometia aquele erro, porém ele acreditava que ele estava ajudando a mulher, que às vezes a mulher ia procurar clínicas para abortar, onde seriam invadidas por infecções, pelas faltas de cuidado. Então, quando ele percebeu que o feto havia vida, ele resolveu fazer uma filmagem mostrando mais ou menos o que o feto sente quando ele é abortado.
E ele lançou essa campanha dando direito a todas as mulheres que, antes de praticarem o ato do aborto, elas tivessem a opção, elas tivessem a condição de ver a ultrassonografia, para ver que lá dentro existe vida. Então, é só para mostrar um pouco que não é naquela posição, bom, cometi o erro, ou fica naquele remorso, nossa, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, eu não mereço ser feliz. Não, esse nosso irmão, lógico que ele sofreu em lidar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, poxa vida, quantas vidas eu chefiei que eu ajudei a tirar. Só que o que ele fez? Ele teve uma ação proativa. Ele foi atrás agora com aquele mesmo empenho em poder proteger aquelas crianças. Então, é só um exemplo para nos mostrar que a lei da misericórdia e do amor rege todo esse universo. Então, vamos lá. Essa é a resposta, né? Que vocês já viram, que eu tinha dito. Então, existem aquelas 3 condições para nós apagarmos os traços, então, a marca que nós deixamos no outro, em nós, na sociedade, e lidar com as consequências. O primeiro deles é o arrependimento. Porém, quando nos referimos ao arrependimento, nos vem à cabeça alguém com aquele lencinho, né? Com a cabeça chorando, estou com a consciência pesada de que eu fiz isso, me perdoa. Porém, nós vamos ver que aqui o arrependimento, ele é algo muito maior. Ele é realmente um convite necessário para que possamos principalmente apagar os traços em nós mesmos. Em seguida, nós vamos ver a questão da expiação e da reparação, para poder nós podemos realmente fechar todo aquele ciclo, para sairmos da culpa para a reparação, do reconhecimento para a transformação. No Livro dos Espíritos, na pergunta 999, os Espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta aos espíritos, basta o arrependimento durante a vida para as faltas do espírito, para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? A pergunta é se é suficiente eu só arrepender durante a vida pelas faltas e aí eu tô quite? Não, né, gente? Antigamente, nós acreditávamos que sim. Então, eu cometi um erro, aí eu ia buscar o perdão externo, então eu ia a uma pessoa e eu ia contar todos os meus erros, então você vai fazer assim, 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 e você está absolvido. Porém, não adianta, sabe por quê? Porque esse não vai ser o arrependimento verdadeiro e sincero. Porque você está livre de novo para sair lá e cometer o mesmo erro. Então, isso não vai nos ajudar a nos libertar, que é a ideia da justiça divina. Então, vamos lá. Então, eu pratico um erro, muitas vezes não tive a intenção de praticar esse erro. Eu estava apenas tentando, igual a nossa experiência aqui na Terra é através de experiências, acertos e os desafios e os erros. Então, eu vou aprender com o meu erro. Igual quando nós vamos para a escola. A gente escuta uma lição, mas, porém, ainda a gente continua tendo alguma dificuldade. Aí você estuda mais um pouquinho, e aí você vai tentando modelar aquele caminho. Então, quando nós analisamos que algo foi feito que não estava de acordo com as leis divinas, porque lembremos-nos que quando Kardec pergunta aos espíritos aonde está escrita a lei de Deus, aonde que está? Alguém sabe? A nossa consciência. Então, as leis de Deus é como um holofote, que nos direciona, que nos ajuda, que nós deveremos buscar uma sintonia com essas leis. Porém, quando nós saímos do caminho,
nós não estamos mais em sintonia com essa lei. E aí é quando o sininho lá, ó, na nossa consciência, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente reconhece que algo não foi feito da melhor forma. Por isso que Santo Agostinho nos sugere, a todos os dias, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e irmos dormir, avaliarmos o nosso dia. É necessário buscar, analisar se poderíamos ter feito algo diferente ou não. Então, a partir do reconhecimento, então eu reconheci que algo foi errado, que eu fiz algo errado, poderia ter feito melhor. Então, eu vou ter dois caminhos. Eu tenho um caminho que eu vou me arrepender, ou eu tenho um caminho do remorso, que a doutora Alberta Almeida chama de culpa tóxica. Então, vamos falar primeiro se eu escolher esse caminho aqui, ó, do remorso, dessa culpa tóxica. O remorso é um sentimento que atesta esse sentimento que a gente não merece ser feliz. É aquela definição que nós tínhamos do passado. Então, eu cometi um erro, eu mereço ser punido. Então, se não tem ninguém que vai me punir de fora, eu começo a me punir. Existe uma autopunição. Então, o remorso é mais ou menos assim. Imagine que vocês estão indo numa viagem, numa estrada, e, de repente, você se depara que você não está no caminho certo. E aí tem uma rotatória, né? Sabe? Rotatória. Roundabout. Pois é. Aí, quando eu reparo que não estou seguindo o caminho certo, eu sei que eu tenho que dar a volta e voltar. Porém, no remorso, eu só fico dando a volta. Igual o disco furado, sabe? Aqueles discos de antes. A gente fica dando a volta. E o que acontece? Já foi furado, foi riscado, vai furar. Porque senão ele para, né? Tá certo. Então, a gente fica... E isso é uma escolha nossa por causa do nosso orgulho. Porque nós não aceitamos aceitar a posição que nós estamos. Que nós somos aprendizes. Que nós vamos cometer erros. Porém, quando eu cair, que eu levante e dê um passo à frente. Não que eu caia e fique... eu mereço isso, eu realmente não mereço ser feliz, eu realmente não mereço ter um marido bom, eu realmente não mereço adquirir coisas financeiras, realmente eu tenho que ficar vivendo nessa vida medíocre. Não. Isso a doutrina nos liberta, que nós, através da nossa escolha, nós devemos fazer o caminho do arrependimento. Porém, o arrependimento... ele nos traz, quando a gente muda a nossa... Deixa eu pegar a palavra certa. A percepção, a nossa mentalidade. Então, quando eu cometi um erro, eu tinha certa mentalidade, foi o que me levou àquela ação. Então, para eu arrepender, eu vou humildemente, vou trabalhar minha humildade, eu vou reconhecer e vou me arrepender para mudar essa mentalidade, porque o que adianta? Às vezes eu posso ir lá e posso reparar o que eu fiz de errado, mas nada não me garante que lá na frente eu vou cometer a mesma coisa. É aquela sensação, uma vontade de fugir de mim, mas por onde eu ia, eu me deparava comigo mesma, não é? Ou senão são aquelas situações que, na nossa vida, que nós deparamos constantemente. Parece que você sai de um lugar, você está lidando com uma pessoa de tal jeito, você vai para o próximo lugar. Então, o denominador comum ali somos nós. Então, é alguma coisa que nós deixamos traços quando cometemos as nossas faltas, que nós precisamos nos arrepender, mudar essa mentalidade, para que assim podemos ter uma nova ação. Então, por exemplo, quando no livro, aí não falei, depois eu vou falar a bibliografia, de onde foi tirado todo esse material. Mas tem esse livro, Alto Amor e as Potências da Alma, do André Moreira e do Espírito Dias da Cruz, que ele nos traz o caso do Zaqueu. Então, quando, às vezes, nós temos uma mentalidade de acreditarmos que, para sermos felizes, eu preciso adquirir coisas financeiras, eu tenho que ser o mais rico.
E aí, quando eu chego naquela posição, eu me deparo que não, eu não tenho uma paz de consciência, porque eu fiz tudo, passei por cima de todos e de tudo para poder alcançar aquilo. Então, eu me arrependo, eu vou mudar minha mentalidade humildemente para podermos expiar e repararmos. Porque só arrepender não vai nos livrar das consequências dos nossos erros. Porém, nunca vamos ver isso de forma punitiva, mas como oportunidade de crescimento. E é por isso que a doutrina espírita é uma obra renovadora do homem, pois ela muda a mentalidade humana, que faz nos enxergar de outro prisma, com outras lentes. Toda hora eu vou. Não. Então, vamos lá. Nós falamos, então, lembra os 3 passos. Eu vou reconhecer, aí eu vou me arrepender, né? Vou mudar minha mentalidade em relação àquela situação e depois eu vou expiar. O que é a expiação? A expiação, ela representa o sofrimento natural que o espírito experimenta enquanto não se esforça por reparar suas faltas ou enquanto não atinge o seu objetivo. Então, a dor, o sofrimento, ele vai realmente existir. Vamos lembrar de uma coisa. Quando nós estamos doentes e sentimos dores, o que a dor vem trazer para nós? Qual que é a função da dor? Alertar que algo está errado, que saiu do treixo. A mesma coisa, que a dor, ela nos traz a renovação. Então, enquanto nós não nos esforçarmos para reparar, não só para arrepender e só para ficar espiando e falar, bom, é mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, eu fiz isso e pronto. E naquela ideia que você vai estar sofrendo e vai estar alimentando aquele sofrimento, que você está ficando quites, que você está reparando as suas faltas. Não. É preciso algo mais. Porque sabe o que vai acontecer? Se a gente não se esforçar para reparar hoje, nós vamos voltar em outras vidas do mesmo ponto e sofrendo ainda muito mais para recomeçarmos. Então, o convite é, por que não hoje? Por que não começar hoje? Então, esse sofrimento ele vai existir e ele faz parte do processo. Então, vem no Livro dos Espíritos, nos diz que só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, eu posso arrepender e estar trabalhando, tentando reparar, mas continuo orgulhoso do mesmo jeito. A gente não está realmente reparando. Lembra do arrependimento, o arrependimento verdadeiro, que é quando a gente muda o nosso foco, muda a mentalidade. Obrigada, essa palavra foge da minha cabeça. Quando a gente muda a nossa mentalidade, nós nos colocamos numa postura de humildade. Então, na verdade, não foi realmente um arrependimento ali. Aí eu estou tentando reparar, mas eu ainda alimento o orgulho, eu ainda só fico nos interesses materiais, e aí a gente continua cometendo os mesmos erros. Haroldo Dutra, ele nos lembra, ele conta um caso que fala, a gente fica assim, na vida passada, foi ele que foi a vítima. Na outra vida, fui eu que fui a vítima. Então, a gente não sai desse ciclo vicioso. Então, é preciso reparar com humildade esses nossos erros. E lembrarmos que isso requer tempo, gente. Tempo.
tempo para dissolver essa culpa e essas dores. Não é porque nós estamos ouvindo isso aqui que eu vou sair lá fora agora, né, quando eu for embora, amanhã já vou começar a perdoar, vou arrepender, vou fazer tudo e... Não, porque nós vamos frustrar, porque não é assim. Leva tempo, leva amor, leva dedicação, leva coragem, leva esperança. E lembra que é um processo. Não é um ponto, ele é um processo, é um caminho. Haja processo, haja coragem, haja esforço, mas nós conseguimos. Nós vamos conseguir. Embora Chico Xavier nos lembra que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que a escolha está em nossas mãos. Eu não vou ficar sofrendo mais pelo que aconteceu. Eu vou me responsabilizar pelo que aconteceu, porém eu vou fazer um novo fim agora. Né? Esse caminho tão lindo aqui, né? Quem não quer seguir por um caminho desse de luz? Um caminho que liberta, um caminho de esperança. Por que não? Então, que nós devemos lembrar que a reparação não é só a gente reparar o que a gente fez, mas é reparar com amor, com humildade. Então, a justiça divina, ela é a mudança da nossa mentalidade. Lembremos que nós todos podemos reconstruir, recompor, agir de modo diferente. Então, se eu tirei, eu vou voltar. Ou na palestra, né, da semana passada, o exemplo do leite. Então, eu derrubei o leite, né? Eu vou buscar recursos para poder colocar de volta. Eu vou limpar lá onde eu sujei. Então, nós vamos nos tornarmos mais responsáveis pelos nossos atos. Muitos de nós, possivelmente, estamos mais ou menos assim, ok, então tá, eu entendi que eu tenho que arrepender, mudar minha mentalidade, aí depois eu vou espiar, vou realmente sofrer mas é um processo que vai vir um sofrimento natural do processo e eu vou reparar. Porém, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo perdoar a mim mesma e perdoar o outro, e se eu cometi um erro, o outro já me desculpou, mas eu não me desculpei. E, meus irmãos, é impossível nós perdoarmos o próximo se não perdoarmos a nós mesmos. Lembremos de uma flor, sabe aquela flor que exala aquele perfume? Sabe dessa? O perfume tem que existir dentro. A mesma coisa do perdão. O perdão, a gente deve existir o auto-perdão para que nós possamos perdoar. Então, aqui tem uma figurinha que muitos de vocês devem estar sentados assim, perguntando, ia para aparecer. Tá bom, você falou todo esse processo, e aí? Como é que eu vou fazer? Porque, na verdade, frequentemente, a vida nos traz dolorosos eventos. Às vezes, a traição de um cônjuge que nós julgávamos ser tão fiel. Um abortamento provocado contrariando princípios éticos familiares. Ou um sócio amigo que ele te trapaceia e te deixa lá com toda a dívida. A ingratidão filial que acompanha de agressões físicas aos pais. Então, realmente é doloroso. E como perdoar diante disso? Quando nós decidimos perdoar, nós já estamos dando o primeiro passo. E mesmo não ainda conseguindo perdoar, mas já é um primeiro passo, já é um ponto positivo. Doutor Alberto Almeida, no livro O Caminho do... Perdão como caminho, o caminho do perdão. Ele nos sugere algo que eu quero dividir com vocês hoje, de grande valia. O Espiritismo ele vai nos auxiliar como fazer essa jornada de autoenfrentamento, de nos enfrentarmos para vencer os nossos limites. Porque as dores às vezes chegam
que ultrapassa os nossos limites para suportar. Então, o Espiritismo vai nos ajudar com isso. Como fazer esse auto-enfrentamento. Então, o primeiro passo inicial, é a humildade. A humildade é aceitarmos que realmente é difícil perdoar. A dor é muito maior neste momento. Porém, eu não estou mais naquele processo vicioso do remorso ou dessa culpa tóxica. Então, a gente tem que ter humildade em aceitar a nossa condição naquele momento. A segunda base que ele nos traz, da nossa capacidade de amar. Jesus nos disse, podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Todos nós trazemos dentro de nós essa luz interna, que depende de cada um de nós desenvolvermos ela para trazer, para brilhar em volta de nós. Então, todos nós somos capazes de amar. Então, ele sugere que, tudo bem, às vezes aquela situação que aconteceu está tão difícil de perdoar, mas vamos começar a praticar essa capacidade que a gente tem. Então, ele sugere, já que ainda naquela situação eu não consigo ainda amar, que comecemos a praticar o amor com as plantas, com os animais, com outras pessoas que não conhecemos. Porque fazendo perdãozinhos, nós iremos ter condição de encarar aquele perdão que é tão doloroso. Então, que comecemos a ter atitude de... eu mesmo tenho uma experiência de um animal, o quanto um animal dentro do nosso lar mudou toda a dinâmica, a nos enxergar mais, trazer mais alegria, realmente a trabalhar essa capacidade que nós temos. Então, ele nos sugere isso. E ele fala, o próximo é a caridade. Então, que nós tenhamos caridades com os nossos familiares e amigos, porém nós possamos buscar também auxiliar aqueles que nós conhecemos. Buscarmos um campo neutro, que aí a gente pode começar a praticar. É igual um atletista, né? Antes de ir para um campeonato, o que ele faz? Ele tem que praticar. Cada dia ele tenta vencer o seu limite. A mesma coisa a gente vai fazer com a caridade. Então, ele sugere, procure um grupo de crianças, de jovens, de idosos, de doentes. E comece a trabalhar, comece a praticar a fraternidade, comece a praticar o amor. Porque aí, de repente, a gente começa a perceber que a gente está conseguindo amar aquele outro que nos causou tanta dor, ou a nós mesmos. Então, o que exige de nós a ação, de sairmos atrás. Não devemos nos esquecer nunca da prece. A prece, feita de sincero, do coração, ela tem a capacidade de nos aliviar os sofrimentos e as dores. Que nós possamos rogar coragem para podermos lidar com as responsabilidades dos nossos atos. Então, a prece ela serve para banhar e assimilar, que nós possamos assimilar as energias sublimadas através dessa prece. E, por último, ele nos diz sobre a perseverança. A perseverança na caridade e na prece. Então, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar em buscar auxiliar o outro. E lembrando de fazer, a gente começa aos pouquinhos, mas lembrando sempre de colocar aquele toque de amor no que nós vamos fazer. Não interessa o que for, seja coisas pequenas. Nós temos oportunidades aqui dentro do centro para você poder trabalhar e começar a trabalhar esse amor. Nós temos a Caravana do Amor, que vai aos asilos e casas de crianças que têm problemas mentais. Então, vamos sair do nosso sofá, vamos sair lá do nosso quarto, daquela escuridão,
onde nós ficamos só remoendo, ficamos envolvidos no remorso, e vamos agir. Vamos ser humildes em aceitar. Vamos lembrar que nós somos capazes de amar, praticar a caridade, a prece e a perseverança. E, por final, gostaria de deixar com todos vocês esta mensagem de Joana de Ângeles. A vida é bela. Eu nasci para amar. Eu vivo para servir. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o que eu faço. Há um sol brilhando dentro de mim. Que nós possamos lembrar dessas palavras, que durante o nosso dia, quando estivermos indo por dificuldade, vamos lembrar que a vida é bela. Vamos lembrar que nós nascemos para amar. Que existe esse sol dentro de nós, mas esperando por cada um de nós. Assumimos a nossa responsabilidade para fazer essa luz iluminar várias escuridões. Muita paz. Muito obrigada.